já para destacar a importância do Ringo, né? O Alan já falou do Ringo aqui uma vez, o Coelho também. Tá bom. O Ringo, além das viradas criativas, aqueles backbeats deslocados e tal, tinha groove, o groove de Come Together, é inegável e inconfundível, né? E muita gente ainda subestima o cara. Qual vocês diriam que foi a contribuição mais brilhante do Ringo Starr para o som dos Beatles? Poxa, acho que eu já tinha falado sobre isso, né, cara? Dá protagonismo ao baterista de rock, né? Fazer da bateria e do baterista um protagonista, eu acho. Tanto que ele, tipo, ele nos shows ele ficava num pedestal acima, praticável, até praticável, né? Até porque ele queria aparecer, ser mais visto. Mas fazia sentido na música dos Beatles isso, né? Porque a bateria tinha um protagonismo que não tinha antes. Eu estava falando, o prato de condução, cara, era muito aberto, né? Essa coisa toda, né? Só queria fazer um parênteses antes de uma coisa que o Coelho estava falando sobre os estudos da EMI, Abbey Road. Tinha uma época, na época dos Beatles, começo, os caras iam trabalhar de jaleco, né? Porque eles eram vistos como cientistas, né? Eram técnicos, quase cientistas, né? Médicos. Era um cara assim que muito provavelmente não era músico e ele entendia da parte técnica. Eu quero gravar essa guitarra, então vamos botar a guitarra aqui. Também não devia ter muita coisa, não devia ter muitos amplificadores, não tinha pedal de guitarra, então o trabalho do cara era captar aquilo com o melhor microfone, ver onde estava o alto-falante. Não devia ter... Os Beatles, quando começaram a gravar, não deviam ter amplificadores bons, de qualidade, guitarras boas, corda nova. Devia ser uma tosqueira total, né? E é engraçado, assim, que você pega as fotos, né, lá de Abbey Road, né? Você vê que, assim, os produtores estão de terno e gravata. Alguns dos engenheiros de som, tipo Norman Smith, que trabalhou com os Beatles até 65 também, ou ele ficava de terno e gravata, ou ele ficava só de camisa social com gravata. Aí tinha os caras do operacional, que eram os do jaleco, né? É muito engraçado. Havia essa separação, né? Cada um tinha sua função e parecia que não havia uma integração. Aí depois todo mundo começou a ficar integrado, né? A engenharia de som, com os caras que faziam os cortes e tal. O George Martin, um produtor, ia de terno e gravata. Imagina se você entra num lugar, está um produtor de terno e gravata. Todas as fotos do começo, os Beatles também frequentemente estavam de terno e gravata, mas eu acho que eles deviam estar chegando de algum lugar, de uma sessão de fotos, porque eles não... Se bem que, cara, naquela época, uma época que as pessoas não tinham, assim, essa cultura. Não vamos também sair do assunto de Beatles, não, porque senão a gente sai falando outra coisa. De comprar roupa, sabe? As roupas eram uma coisa funcional, tipo pneu de carro. Você vê aquelas fotos de mais bem atrás, 1900 e pouco, que assim da rua, todo mundo está com a mesma roupa, cara. Não tem assim uma variedade de cor nenhuma, mesmo que a foto, sabendo que a foto é preto e branco, você sabe que o cara estava de preto ou de um preto mais escuro ainda. Não tinha cor de roupa, um cara de vermelho, um de amarelo, uma calça frente, não existia nada disso. Os caras compravam roupas funcionais. Isso, coube, já era. Mas, enfim. Isso aí é engraçado que, tipo, as mudanças foram muito rápidas. Em 63, se havia esse comportamento dos Beatles estarem indo para o estúdio relativamente bem vestidos e tal, aquela coisa de terninho, gravata, às vezes tirava formal, o terninho, né? Formal, né? Pô, em 67, nas sessões de A Day in the Life, o Paul já botava nariz de palhaço nos caras da orquestra, né? Avental colorido, né? Pois isso aí se deve em grande parte a eles, cara. Porque na hora que você vê umas pessoas como eles absolutamente idolatradas, o que o cara aparecer usando, todo mundo vai achar lindo no dia seguinte, cara. No dia seguinte. Você não precisa nem muito longe. Eu acho que é muito difícil a gente comparar, por exemplo, a fama deles. Eu compararia, assim, talvez assim, com a de Michael Jackson, que foi uma coisa muito importante para a nossa cultura. Só que Michael Jackson já tinha a televisão, já tinha um alcance muito maior do que a televisão na época dos Beatles. Michael Jackson já é um cara da época da MTV.
que se você pensar, a televisão é uma coisa, para o segmento da música, a televisão é uma coisa, depois da MTV, no segmento de música pop, a televisão é outra coisa. Para você ter ideia, os videoclipes não existiam na época que os Beatles começaram. Os Beatles praticamente inventaram os videoclipes, inclusive eu vi o George Harrison rindo, falando que nós inventamos os videoclipes, porque eles, quando estavam mais ou menos divulgando o Revolver, para você divulgar um disco naquela época, você efetivamente tinha que ir no país. Eles tinham que ir na Austrália, aparecer na televisão da Austrália, porque a televisão dos Estados Unidos era uma coisa, e a televisão ou você via naquela hora ou você não ia ver nunca mais aquilo, ia ter que esperar quase 50 anos para a gente ver as imagens dos Beatles naquela época. Então, é difícil a gente pensar dessa forma, o cara foi na televisão, por que você não pode ver? Porque se você não estava naquele país, se você estivesse naquele país, você teria visto. Se você mora na França, se quer ver os Beatles na televisão, você tem que esperar eles pegarem um avião e irem fazer um programa de televisão na França. Então, o George Harrison falou. Aí eles inventaram aqueles videoclipes toscos que eles fizeram no Rubber Soul, que eles iam para um parque, o Ringo Starr nem tinha bateria lá, ele ficava parado do lado. Tem uns videoclipes que ele está numa bicicleta ergométrica, né? Sabe, todos já viram esse clipe, lógico. Sim. Que aquilo era um videoclipe da época, era uma forma que eles tinham de fazer um vídeo, botava uma fita no correio e as pessoas poderiam ver eles na Austrália, no Japão, em qualquer outro lugar. Hoje em dia é inimaginável você querer ver um artista e não conseguir ver imediatamente do seu celular. Você vê onde se tiver, você vai ver o cara. Eu, durante muito tempo, vocês dois vão concordar comigo, eu queria ver o Led Zeppelin, eu não tinha nem foto nos discos para ver como é que eram os caras. Eu não sabia como é que eram eles. E aí aí eu podia ir no cinema, tanto que eu ia no cinema, eu via 2 sessões seguidas para eu poder ver os caras, porque eu não podia ver os caras. E eu saía rock mesmo. Eu saía do cinema, eu tinha na cabeça, era a minha memória. Eu não ia mais ver os caras em lugar nenhum, porque não ia aparecer foto em lugar nenhum. Então, a primeira vez que a gente viu o Led Zeppelin foi ali mesmo. Eu também me lembro de ver no cinema, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que não tinha outro como ver o Led Zeppelin. E você saía do cinema, você não via, não passava na televisão, você no máximo via uma reportagem, aí você via umas fotos dos caras numa revista, que você tinha que comprar a revista, ou algum amigo seu ter. É um mundo completamente diferente hoje em dia. Não dá para comparar, nada. Não dá para comparar com o Michael Jackson. Assim, eu acho que, tipo, se você voltando ao assunto. Voltando ao Michael Jackson é um cara que, tipo, a importância dele está muito calcado na música, lógico, está calcado na música, mas tem muito o peso da imagem, do videoclipe, né, da imagem dele ali, é muito preponderante. Eu acho que, às vezes, ele ultrapassa a importância da música, eu acho. No caso dos Beatles, tinha a imagem também, mas a música falava muito mais alto do que qualquer outro aspecto da carreira dele. A música dos Beatles sempre foi maior do que a imagem, assim, sempre. Mas é engraçado, a gente está falando aqui de videoclipe, né? Porque para mim, cara, no Help, cara, todas as partes musicais são videoclipes, aquilo ali, né? Sim. Que tem aquele, acho que do Another Girl, que aí o Paul até aparece com a menina, né? Tocando como se fosse guitarra e tal. Cara, aqueles cortes ali do Richard Lesser, né, são muito dinâmicos e ditam muito o ritmo do que, né, os videoclipes seriam, como eles seriam conhecidos ali, né, dos anos 80. You're Gonna Lose That Girl, né, cara? É um puta de um clipe, né, cara? Puta, que fotografia, né? É lindo, a gente está falando, na época, a gente não sabia o que era um videoclipe. E a gente está falando porque a gente olha para trás, isso já era o que seria o videoclipe. Na época, ninguém imaginava que. Na época, imagina você ver o Hard Day's Night, você tinha que pagar o ingresso e ir no cinema. E acabou. Você vai voltar com ele dentro da sua cabeça. Acabou. Você quer ver de novo? Vai ter que pagar outro ingresso para ver. E depois que sair de cartaz, você não vai ver aquilo nunca mais. Porque até um dia existiu o VHS. Eu não me lembro de se o Hard Day's Night saiu em VHS, porque muito provavelmente. Saiu? Porque esses contratos, o cara tem um contrato para fazer VHS. Agora, DVD, não. DVD é outra história. Não tem isso no contrato. A DVD da Hard Day's Night só foi sair nos anos 2000, se não me engano. Teve até uma reexibição no cinema. Outro contrato, porque é uma mídia que não existia. Isso aqui não está nesse contrato. Eu sei disso, porque assim, depois de um certo tempo, a gente começou a assinar uns contratos com a gravadora para todas as mídias que existiam e que passariam a existir no futuro.
porque as gravadoras viram tanta mudança que no contrato tinha isso. Eu falei, pô, a gente está assinando. E aí tinha que assinar para todas as mídias, para que passassem no planeta Terra e fora do planeta Terra. A gente chegou a avisar, a assinar contrato, eu achava uma graça. Eu falei, como assim vai tocar isso aonde? Mas estava assinado no contrato. Mas, enfim, a gente estava falando da importância dos artistas. Eu só falei Michael Jackson porque não me remeteu, ninguém assim, tipo... não adianta a gente ficar falando. O exemplo foi bom. Mas assim, a coisa do videoclipe ainda tinha outro aspecto do videoclipe, que era o seguinte: quando eu era jovem, quando eu tinha 14 anos, de vez em quando, assim, eu via Beatles no cinema, Help, Hard Day's Night e tal. Isso em 78, por aí, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um clipe dos Beatles, assim, tipo, eu mesmo podendo ver a hora que eu quisesse, não era bem a hora que eu queria. Teve uma reunião de as amigas minhas que eram fãs de Beatles, com um cara que era do fã-clube que a gente fazia parte na época, que ele trouxe um Super 8 do clipe de Revolution, né? E a gente passou na parede aqui de casa, que ele trouxe o projetor. E como é que a gente... Não tinha áudio, não tinha som. O que a gente fez? Eu tinha uma vitrolinha lá que ficava tocando Revolution, compacto, repetidas vezes, assim, e a gente não conseguia se encar nunca, né? Mas era para dar a sensação, pô, isso aí são os Beatles tocando Revolution. A gente não sabia, porque, tipo, fora a questão do clipe, então, o visual não ser coisa tão importante dos Beatles, os fãs não tinham como ver aquilo. Só se fossem ver os Beatles no cinema, né? Ou esperar uma aparição de algum programa na televisão comemorativo de alguma coisa e tal. Né? Isso até o começo dos anos 80, que aí tipo, começaram a ter aquelas convenções, pelo menos aqui no Rio, né? Tipo um negócio chamado Hello Goodbye, que eles passavam, que o meu amigo Lula lá trazia uns VHS dos Estados Unidos e passava no Teatro Galeria, lotava. Agora me lembrei que a Angela Ho gritou o Paul é lindo, ficava gritando. Então tem mais lembranças assim, né? Lembrando agora da Angela Ho, né?